Amém, irmãos, graças a Deus, né? Hoje nós temos uma reunião com festa no céu, né? A reunião é uma alegria para o Senhor, né? Mas em nenhum lugar das Escrituras fala que quando nós nos reunimos tem festa no céu. Mas quando fala que um pecador se arrepende, existe uma festa no céu, né? O Senhor é um Senhor muito festivo, sabe? Deus é um Deus festivo, né? E nós temos notado, irmãos, por onde a gente tem andado, algo assim que tem acontecido na igreja hoje, que eu acredito que se nós não atentarmos, ela pode se tornar algo prejudicial, né? Nós gostamos muito do ensino, nós gostamos de ouvir a palavra, de ouvir, né, ensino da palavra. Ela faz parte da edificação da casa de Deus, mas ela não é tudo, né? Então hoje nós estamos vendo uma deficiência muito grande de evangelismo e de pastoreio. Essa é uma deficiência que tem acontecido. Então os irmãos, de que adianta, né, nós ficarmos velhos e não termos criança na casa, né? Nós vamos ficando velhos e não tem criança na casa. É como um pai que não gera filhos e depois ele não tem netos para se alegrar, né? Então, e o Senhor vê que ele está sempre renovando essa alegria no meio da casa de Deus. Os irmãos sempre estejam observando isso, né? A gente vai tendenciando, né? Algumas igrejas deixam de orar, outras deixam de evangelizar, né? Outras deixam... Então, isso nunca, irmãos, a alegria de uma criança, alguém nova na casa, né? De um bebezinho para a gente abraçar e beijar e cuidar, isso é maravilhoso, irmãos, né? Isso é maravilhoso, né? E a igreja é uma igreja que ela é saudável, ela tem um ambiente muito, assim, lindo, é quando existe pais, jovens e filhinhos, crianças, né? E tudo funcionando, o cuidado, o pastoreio, muito importante, né? Hoje os irmãos estão envolvendo com o mundo e se relacionando através de redes sociais, né? Deixaram de visitar, deixaram de estar junto, deixaram de comer junto, né? Deixaram de coisas muito importantes. Então se relaciona por redes sociais somente, e daí como é que tá? Até, eu digo, mais, né? O relacionamento se tornou maior, porque é até possível fazer isso quase todo dia, né? Só que a gente perde, né, esse abraço, né, esse carinho aqui, de ver a face do irmão, ver o irmão orar por você e o seu olhinho merejar, né, e o dele merejar também. De você saber que é o Senhor que está ali, cuidando, te abraçando, enxugando do teu rosto a lágrima, né? Jesus nunca vai usar rede social, irmãos. Ele não vai fazer isso conosco. Ao contrário, né? Ele vai pegar e passar a mão no seu rosto e enxugar do teu rosto a lágrima sua, né? Vai te abraçar, né? Vai te receber. Isso é lindo demais. Amém? Mas eu queria repartir com os irmãos nessa manhã algo que o Senhor tem nos encarregado de compartilhar por onde nós andamos, algo que mudou a minha posição quanto à volta do Senhor. Eu queria olhar com os irmãos Mateus 24, de uma certa forma, é algo que está incluído, né, no que o Senhor tem ministrado essa semana, já através do irmão Roger, né, que ele usou o capítulo 24 de Mateus. Ali ele nos falou sobre alguns pontos importantes para esse tempo do fim, né, acerca do engano, né, acerca da vigilância, acerca dos irmãos, né, que têm o encargo estarem cuidando dos seus servos, dando alimento, e os irmãos que respeitar os mais velhos, porque assim o Senhor faz, né? O servo fiel e prudente que o Senhor pôs sobre os seus conservos, os seus serviçais, né?
Depois também o irmão nos falou sobre o cuidado com as vestes, né, através das 10 virgens. Mas eu queria voltar aqui no capítulo 24 com os irmãos e tocar num ponto que o Senhor tem nos despertado para trazer aos irmãos também. Então aqui ele vai falar, a partir do verso 29, o seguinte: logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, verso 29 do capítulo 24 de Mateus, e os poderes do céu serão abalados, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os 4 ventos, de uma e outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folha, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Pois como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então há algo precioso, né? Eu acredito que você já deve fazer a diferença, né? Como diz as Escrituras, no dia de Cristo, né? O dia de Cristo, né? O dia de Deus, que nos fala de trevas, nos fala de um dia que será terrível, né? E o dia do juízo. Então, o dia de Cristo, irmãos, quando você vai diferenciar isso nas Escrituras, ele fala de quando o Senhor vier para arrebatar a sua igreja. Esse será um evento. Por isso que aqui ele fala que o Senhor estará nas nuvens, ao som da trombeta, né? E ali Paulo e João trata sobre isso. Paulo diz que os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, certo? Num abrir e piscar de olhos. Mas este evento, a qual Jesus virá nas nuvens, né, e encontraremos com o Senhor nos ares, que é o arrebatamento da igreja, esse grande evento do Senhor, ele será para a igreja, não será para o mundo. Né? A partir do momento que o Senhor arrebatar a sua igreja, né, como os irmãos já têm aprendido do Senhor, o Senhor tem nos ensinado pelo Espírito, haverá um tempo, haverá o tribunal de Cristo, né? E aí o Senhor retornará para assumir o seu governo sobre a terra. Esse dia, a palavra diz que nós não devemos desejá-lo, porque será um dia horrendo. Será um dia de trevas, será um dia em que o Senhor pisará o lagar da ira de Deus. Isso Joel fala, muitos textos falam, né? Sobre esse dia. Esse dia será um dia que nós não devemos desejar. Inclusive a palavra fala isso, não deseje esse dia, porque será um dia horrendo. Né? Mas o dia de Cristo, irmão, nós devemos desejar ardentemente. É isso que nós devemos desejar. Porque é esse dia que nós esperamos. Nós não esperamos grande tribulação, não esperamos a ira de Deus, não esperamos absolutamente nada disso. Nós esperamos o dia de Cristo, né? Pela qual nós nos reuniremos com Ele. A igreja do Senhor se reunirá com Ele. Né? Agora, vocês sabem, irmãos, que já na história da igreja, né, houve um tempo pela qual a igreja não tocava nesses assuntos, por ter muita dificuldade. Né? A gente sabe que a partir do final do século XIX para cá, e mais intensamente a partir de 1948, quando Israel se tornou nação, é que a igreja voltou a esse assunto acerca da volta de Cristo.
Mas todo aquele que tentou colocar uma data para essa volta do Senhor, irmão, ficou confundido. Porque nós vamos ver pela palavra que se você estudar Zacarias, se você estudar alguns livros do Velho Testamento, né, você vai perceber que a primeira vinda de Cristo, você vai chegar numa data. Você pode chegar numa data, até do mês de outubro, né? Porque Jesus não nasceu em dezembro. Os irmãos já devem ter feito um estudo sobre isso, que pode ser ali no final de setembro, começo de outubro, foi mais ou menos. Né? Nessa época, vendo pelo turno de Zacarias, vendo pelo... Né, que João Batista nasceu 6 meses antes. Então, por ali você vai ver mais ou menos essa data feita pelo Senhor. Mas vamos olhar o que o Senhor disse, porque isso é muito importante, irmãos. Ele disse assim, vamos voltar aqui no verso 36, ele disse assim: daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Aí você vai dizer assim, poxa, mas como Jesus sendo Deus, como que ele não sabe? Como que ele não sabe esse dia? Nós vamos ter que ir para Atos, para nós podermos entender esse assunto. Vamos para Atos capítulo 1. Vamos para Atos capítulo 1. Então, nós sabemos que o Senhor Jesus aqui, Lucas, né, que escreveu Atos, fala acerca daqueles 40 dias que o Senhor ficou ensinando eles acerca do reino, depois que ele desceu do céu, né? Nós falamos isso essa semana, quando ele entrou lá no céu como sumo sacerdote, como aquele sumo sacerdote fazia, né, que entrava com sangue no Santo dos Santos. Depois ele retornava. Quando o sumo sacerdote saía, ele trazia a notícia aos filhos de Israel que o Senhor tinha recebido. Né? E ali eles entravam nas festas, né? Porque Deus tinha perdoado eles. Então o Senhor Jesus fez a mesma coisa. Ele primeiro subiu ao céu, primeiro ele levou, não com o sangue de bode, mas com o seu próprio sangue, purificar todas as coisas. Né? Depois ele desceu como aquele sumo sacerdote, trazendo a notícia para o povo de Deus. Né? De que Deus tinha perdoado, que, né, tudo tinha sido consumado. E ele ficou esses 40 dias, a partir da sua ressurreição, né, falando acerca do reino. Então, e falando para eles que eles esperassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, porque se você pegar lá em Levítico 23, você vai ver esses 40 dias, né, acerca da pessoa de Cristo, e você vai ver mais 10 dias que são 50 dias de Pentecostes. Então Jesus, ele mandou esperar aqueles dias até que do alto, e esses dias demorou 10 dias, realmente foram 50 dias, a partir da ressurreição de Jesus. Então, ele vai dizer, eles vão perguntar agora para ele o seguinte, que ele estava a ponto de subir ao céu, certo? De ser arrebatado. Ele tinha que ir, ele estava dizendo aos discípulos, espera, eu vou, porque se eu não for, o Espírito não virá. Né? E por que isso é necessário, irmãos? É só nós entendermos. Né? Por exemplo, se Jesus estivesse aqui na Terra, né, ensinando, aonde é que nós teríamos que estar hoje? Né? Aonde ele estivesse, não é verdade? Mas o Senhor diz, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio de vós. Como que o Senhor está aqui hoje no meio de nós? Como que nós cremos que é o Senhor que está ministrando a nós? Né? Pelo Espírito Santo, irmãos. E é por isso que Jesus disse que era necessário o Espírito Santo. Né? Então veja que porque ele estaria convosco e estaria em vós. Então, aonde você estiver, o Senhor está. Por isso que ele diz, eis que estou convosco
todos os dias. Amém. E nós podemos ir todas as horas, né, até a consumação do século. Então não há tempo em que o Senhor não está convosco. Ele está com você todo o tempo. Amém. Né? Não é maravilhoso isso? Mas para que isso acontecesse, ele tinha que subir, o Espírito Santo tinha que vir. Mas ele falou, olha, eu vou, não fique triste, vocês não vão ficar órfãos. Alguém que virá é alguém como eu, ele disse. Certo? Então vocês não vão sentir falta de mim. Porque eu virei a vós, novamente. Eu virei a vós. Eu e o Pai faremos em vós morada. Né? Então isso é maravilhoso, irmãos. Nós não sentimos a falta do Senhor, porque o Espírito é o Senhor. Né? E aonde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Então nós temos essa liberdade de nos reunirmos aqui, nessa casa, nesse lugar. E os outros irmãos em outros lugares. Mas aquele irmão que está sozinho lá, ele não está longe da presença do Senhor, porque o Senhor está nele. Né? Ele é um tabernáculo também. Né? Ele pode entrar no santuário, lá onde ele estiver. Né? Ele tem esse chamamento. Então é maravilhoso, irmãos. Né? Nós nunca podemos dizer que individualmente nos basta, né? Dizer, ó, Senhor, é eu e Deus, eu e Cristo, onde eu estiver o Senhor está. Então, né? Não, nós nunca podemos dizer que individualmente nós bastamos para o Senhor. E nunca podemos dizer que se nós não estivermos coletivamente, nós não temos a presença do Senhor. Então, as duas coisas são muito importantes para o Senhor. Né? Se alguém anda de forma individual, o Senhor vai falar assim, ó, eu não aprovo isso. Eu quero que você ande em comunhão com os outros irmãos, porque eu quero ver uma assembleia entrar no santuário junto, coletivamente. Né? Mas se você está sozinho, aí você dizer, puxa, mas hoje não tem reunião, né? Como meu neto, né, que ficava perguntando para minha filha se ia demorar para escurecer. Daí ela falou assim, tá, mas como assim, Davi? Né? Por quê? Ele falou, porque eu queria falar com Jesus. Mas ele achava, como ele acostumava que os pais oravam à noite com ele, então ele achava que era só à noite que o Senhor. E eu ouvi ele, não, filho, você pode orar, pode falar com o Senhor, porque ele vai te ouvir agora, né? Nesse momento. Então nós também individualmente, irmãos, podemos ter comunhão com o Senhor diante da face dele em qualquer tempo, em qualquer lugar, né? Lavando uma louça, trabalhando, né? Parando, indo ali, né? Então é maravilhoso, irmãos. Então, nesse momento ele diz assim, no verso 6, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe dizendo, Atos 1:6, Senhor, é neste tempo que restaura o reino de Israel? Porque ele estava falando do reino. Mas eles estavam aguardando o reino realmente, né, de Jesus como rei, porque eles entenderam que ele era o Messias. Aí Jesus respondeu a eles, a vós não vos compete saber os tempos e as épocas. Por que ele disse isso para os discípulos? Não compete para vocês. Porque ele diz que se nem eu e os anjos do céu sabemos, como é que vai competir? Como é que compete a vocês isso? Né? E ele diz assim, a vós não compete saber os tempos e as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Essa tradução, irmãos, ela não... Às vezes a gente lê essa escritura, né? Não sou um grande estudioso, mas a gente procura aprender algumas coisas para poder compreender melhor o assunto. Quando se fala aqui de tempos, está falando de cronos, tempo cronológico, certo? Que é o nosso tempo, né? É o nosso horário, é o nosso dia, né? Então esse é o tempo cronos. Então Jesus falou assim, ó, não compete vocês saber o dia cronológico, sabe? Se vai ser em 2010, 2020, 2015, 2000, não importa o dia, a hora, isso aí não compete a vocês, né? Mas ele diz também acerca do Kairós, né? Porque esse Kairós, que não tem relação com o nosso tempo cronológico, ele é o tempo de Deus, entende? Então não é algo, Deus pode não ter determinado ainda, ou pode ter determinado, né? Mas o Senhor, irmão, por isso que Jesus disse, está
debaixo da autoridade de Deus. Quando Deus, vocês vão entender isso, no tempo cronológico, aquelas pessoas estavam vivendo antes do dilúvio. Por isso que ele fala que será como nos tempos de Noé. Deus não tinha determinado um dilúvio para o homem, como Deus não determinou o pecado para o homem, né? Isso não estava no plano de Deus. Ah, eu vou fazer o homem cair, depois eu vou fazer o homem não sei o quê, depois eu vou mandar o dilúvio, depois... Não. Lembra que o Senhor chegou num momento, é isso que nós temos que entender, como que funciona o Kairos de Deus, né? Deus disse assim, basta, a idade do homem será 120 anos, porque o meu espírito não contenderá mais com a carne. Então, é essa autoridade, sabe? Essa autoridade do Pai, porque Deus pode falar agora, nesse momento, basta, acabou, irmãos, entende? Acabou, o reino desse mundo passou a ser do Senhor e do seu Cristo. Então é isso que nós temos que entender, que não depende do Senhor Jesus, nem dos anjos, né? Depende do Pai. É o Pai que vai determinar, é o Pai que vai dizer quando que o Senhor Jesus virá, né? Então, irmãos, nós precisamos entender qual é a situação do Senhor Jesus hoje, né? Qual é a situação dele, né? Porque a gente às vezes fala, Senhor, vem e tal, né? E nós ficamos clamando a Ele para Ele vir, né? Mas o Senhor quer vir. Mas o Senhor, Ele não pode, Ele agir por Ele mesmo. Jesus não pode, Ele está tolhido desse movimento. Nós vamos ver para o Davi como é mais ou menos a situação do Senhor hoje, porque aquilo foi escrito para trazer para nós uma compreensão daquilo que o Senhor tem vivido hoje, certo? Para entendermos isso, nós vamos ter que ir lá para 1 Crônicas, capítulo 12. Né? Vamos para 1 Crônicas, capítulo 12. Primeira Crônicas 12, porque 1 Crônicas 10, né? Crônicas, o irmão sabe que ela é um segundo relato, né? Daquilo que já foi dito, como 1 Reis e 2 Reis, né? Como Crônicas e Reis, aliás, como Samuel também, né? Então, 1 Crônicas 10, ele vai nos falar, como fala Samuel, sobre a morte de Saul, certo? 1 Crônicas 10 vai nos falar da morte de Saul. 1 Crônicas 11 vai nos falar acerca da unção de Davi, certo? Vocês se lembram que ele foi ungido, aliás, ele tinha sido ungido por Samuel já. Lembra 1 Samuel 16? Quando Deus mandou passar o reino, né? Que dá o reino para outro, e que Deus mandou Samuel ir lá na casa de Jessé para ungir um filho de Jessé, que esse filho de Jessé iria assumir o reino. Lembra que os irmãos de Davi vinham, outro, ele começou pelo mais velho, pelo mais bonito, e o Senhor, ele disse assim, não é este. Né? E o Senhor mostrou para ele, não é este. E aí chegou até o penúltimo. Aí ele falou assim, você não tem mais nenhum? Ele falou, tenho, mas é um menino, ele está cuidando das ovelhas. E quando Davi entrou, o Senhor falou, é esse. Então o que aconteceu? Samuel ungiu Davi, certo? Então, Davi já estava ungido. E aí, mas Davi já assumiu o reino, né? Ele já assumiu o reino? Não, Saul estava lá. Você lembra que ele ficou fugindo de Saul, certo? Tentou várias vezes, né? Saul matar Davi, tentou cravar ele com uma lança, depois perseguia ele, lugares que ele ia, né? Mas vocês se lembram, na caverna de Adulão, quando Saul entrou lá, irmãos, que Davi e eles estavam escondidos lá, e que os valentes dele pegou e falou, olha, Deus entregou Saul nas tuas mãos.
né? E o que ele falou? Ele falou, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Davi, ele não tocou, ele teve várias situações. Lembra aquela vez também da lança, né? Que eles podiam ter cravado Saul ali, entende? O Senhor, Davi nunca fez, nunca tocou. Sabe por quê, irmãos? Porque Davi entendia o Cronos e o Kairos de Deus, né? Mas ele já estava ungido. Então, no capítulo 12 de 1 Crônicas, ele vai explicar o que teve que acontecer para que Davi pudesse assumir o reino, né? O que precisou acontecer antes? E aquele movimento que aconteceu foi que fez Deus tirar o reino e ir lá e matar Saul, certo? E passar o reino para Davi. Então isso é muito importante para nós atentarmos. E é um exemplo tão maravilhoso, irmãos, que aqui vai falar que Davi, ele reinou 7 anos em Hebrom, depois ele foi para Jerusalém, né? Acho que o total foi 40 anos, se eu não me engano. E ele reinou mais 33 em Jerusalém. Então 7 anos também são 7 anos da grande tribulação. Entendeu? Aí a palavra diz que o Senhor virá e colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Vocês se lembram qual foi a primeira coisa que Davi fez quando ele entrou em Jerusalém? Se lembram? Ele tomou o Monte Sião, né? É a primeira coisa que o Senhor Jesus vai fazer. Ele vai tomar o Monte Sião. Porque o Monte Sião é o monte do governo de Deus, né? É o estabelecimento do governo de Deus. Então ele está no céu, certo? Como aconteceu que aqueles jebuseus, gigazeus, todos que quando Josué entrou, inclusive, ele não conseguiu tomar o Monte Sião. Por que ele não conseguiu tomar o Monte Sião? Porque isso mostra realmente, irmãos, que esse governo, né, ele ainda está sobre a terra, mesmo que o Senhor já tenha vencido. Mesmo que tenha sido dado a ele. Então, como aconteceu com Saul, com Davi, aliás, com Samuel, na unção, eu quero que os irmãos olhem aqui no Salmo 2, que a mesma coisa aconteceu com Jesus, certo? Então vamos para o Salmo 2. Nós vamos voltar aqui em 1 Crônicas 12, certo? Mas eu quero olhar com os irmãos aqui algo importante, né? No Salmo 2, quando Deus vê esses governos da terra, hoje, né? Hoje e no passado também, né? Quando o Senhor olha para esse governo na terra, qual é a atitude do Senhor lá? Como é que ele vê, o Pai vê essa situação, né? Os homens se unindo, né? Você sabe que antes da volta do Senhor vai haver uma união mundial, né? E vão estabelecer um governo mundial, né? O governo vai ser dado a uma pessoa, então isso vai haver um acordo mundial, isso a palavra fala, aqueles 10 reis que vão se juntar, né? 7, depois mais 3. Então, quando Deus olha isso, irmãos, essa situação que está no mundo hoje, mesmo aqueles que têm proposta de tornar o mundo melhor, né, de ser um governo bom para o povo, ser bom para isso, irmãos, não confie em Saul. Saul, ele tem um coração dividido, entendeu? Ele fala de Deus, ele fala que quer fazer as coisas para Deus, mas por outro lado ele age com outra maneira. Não confie nesse governo que está aí. É Saul, irmãos. Entende? Eles não andam com um coração inteiro para o Senhor. Nota, vocês vão notar, qualquer coisa que acontece, vocês vão ver, ó, estão deixando a justiça de lado, né? Aconteceu isso, aí já protege aqui, porque é parente, é isso e aquilo, aí estão... Não consegue, irmãos, andar. O reino de justiça, ele virá pelo Senhor Jesus. Só ele. E esquece. Né?
Agora, o que está aí, que às vezes é uma meia boca, né? Sabe, é Saul. Saul é assim. Saul é carnal. Né? Ele separa algumas coisas importantes que ele acha que é para Deus, né? Mas ele está pensando nele, não é em Deus, na verdade. Então, irmãos, veja que aqui no Salmo 2, quando Deus olha, porque Jesus já está ungido ou não está? Vocês se lembram lá de Hebreus 2, quando fala que ele foi ungido com óleo de alegria mais do que os seus companheiros. A palavra ungido, a palavra Cristo quer dizer ungido. Deus o fez Senhor e ungido. Ele é ungido, o Cristo de Deus, né? Alguém que está ungido por Deus. Essa é a pessoa pela qual Deus, é a única pessoa pela qual Deus vai encontrar descanso. Né? Por isso que é quando o Senhor fala há um descanso sabático, né, para o povo de Deus e um descanso sabático para Deus também, quando o seu filho estiver reinando. O Senhor vai descansar. Né? Mas veja o que está dizendo aqui, como que Deus vê hoje a situação desses governos que estão na terra. Por que, verso 1, capítulo 2, Salmo verso 1, por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Estão tramando aí, certo? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo... Eles estão se juntando, você acha que o mundo está se juntando, irmão? Mesmo que seja o Papa, mesmo que seja isso, mesmo que seja o da igreja anglicana, o Papa da igreja anglicana, da igreja católica, né? Da igreja evangélica, né? O Papa da igreja evangélica também é considerado aquele americano. Ele diz que ele representa as igrejas evangélicas, né? Os muçulmanos que hoje estão se reunindo todos, eles estão realmente se reunindo, irmãos, para juntos estabelecerem o Senhor Jesus como rei dessa terra. Vocês acham que é isso que está acontecendo? Né? Não, eles estão conspirando contra o Senhor. Eles estão conspirando contra o seu ungido. O que eles estão fazendo, não sei se vocês já ouviram falar daquela casa nova de Abraão, que eles estão fazendo lá em Dubai, né? Ali para juntar todos que são filhos de Abraão. Os católicos, os muçulmanos, os cristãos, são todos filhos de Abraão. Entende? Se nós olharmos isso, né? É o pai da fé, nosso é o pai da fé. Agora, esse ano que vem, vai ter um concílio lá em Roma. Né, um chamado do Papa para chamar todos para se unirem, se juntarem. Então veja que o mundo está conspirando. Não pense que é para estabelecer o Senhor, não, irmãos. O cunho é um cunho de ter um mundo com um clima melhor, umas coisas melhores, o povo viver melhor, um governo que possa governar o mundo todo, entende? Né, para não acontecer o que está acontecendo, essa polarização hoje de governo. Está vendo? Por que vocês acham que está acontecendo essa polarização de governos hoje? Qual a finalidade disso? É de mostrar que o mundo não pode suportar uma situação dessa. Nós precisamos de alguém, entende, que traga paz. Nós precisamos de alguém que una essa esquerda, a direita, né? Alguém de centro realmente, alguém que una essas duas, traga paz, traga alívio para o povo, traga confiança. Mas isso sem Deus. Não queremos Deus e não queremos o seu ungido. Certo? Verso 3. Rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Agora veja qual é a atitude de Deus no céu, quando ele vê tudo isso aqui embaixo, irmão, esse movimento todo. Lembra, tem uma expressão muito interessante lá em Gênesis 11, quando o povo começou a construir aquela torre de Babel. O que Deus disse? Eia, desçamos lá. Vamos ver esse assunto que está acontecendo lá. Quando Deus diz desçamos, é porque vai mudar a situação. Então, ele diz assim, aquele que está sentado no céu se rirá. Verso 4. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira. Guarda essa palavra, irmão. Então lhes falará na sua ira.
né? Esse é o ponto que nós, a igreja e o Espírito Santo, devemos buscar do Senhor. Infelizmente, mas é só a hora que descer, né, a ira de Deus sobre a terra que vai acontecer do Senhor, do reino ser dado a ele. Quando isso não acontecer, a gente sabe que o Senhor vai ter que tomar com mão forte, irmãos. Ele virá para a batalha, né? Ele virá para pisar o lagar da ira de Deus. Vai ter que ser assim, não vai ter outra maneira. Porque ninguém vai liberar para o Senhor de forma mole assim, não. Nem o diabo, muito menos o diabo, né? E ele vai dizer assim: então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu rei sobre Sião, o meu santo monte. Falarei do decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Isso já foi pedido, isso já foi dado, entende, irmão? Por isso que logo em seguida ele fala assim: beije o rei. Reis da terra, juízes, se deixe instruir. Beije o rei, porque ele, Deus deu a ele o reino, a glória, o poder, a majestade, né, para todo sempre. Né? Isso ninguém vai tirar do Senhor mais, não vai, ninguém vai tirar dele, irmão. Nós temos que entender que o Pai deu, e aquele que o Pai deu, para quem o Pai deu, e ele não deu porque, tipo assim, ele é um pai injusto, entende? Que ele é um pai que ele tem preferência por aquele filho. Entenda que você e eu estamos incluídos nessa dádiva de Deus ao filho. Você e eu estamos incluídos. Porque, irmão, nós vamos continuar nessa situação desse mundo, né? Nós, os nossos filhos, a nossa situação, enquanto o Senhor Jesus não vier para reinar. A palavra diz: aqui no mundo nós vamos ter aflições, irmão. Aqui no mundo nós vamos ter só isso, né? Agora, você sabe que você é rei também? Você sabe que você é sacerdote também? Você, né, reis e sacerdotes, homens e mulheres? Tá, e nós estamos já funcionando, né? Neste mundo, eu quero dizer, não no reino. No reino nós estamos aprendendo, né? O Senhor está trabalhando na nossa vida. Mas neste mundo, nós já estamos? Não. Nós temos que esperar o Senhor vir, o reino vir, para que a gente possa realmente assumir junto com ele esse reino. Então aquilo que o Pai deu a Cristo, deu a nós também. E nós só vamos usufruir disso. Quando foi que os valentes de Davi passaram a usufruir do reino? Quando foi? Quando ele assumiu o reino. Está vendo, irmãos? A mesma coisa somos nós. Então, seus irmãos também já ouviram que nós somos essa turma de miserável, né, desgraçado, aqueles que endividado, aquele povo tudo lascado que andou com Davi. Nós somos esses. Os miseráveis que estão pelos valados das ruas, pelos becos, né, que o Senhor Jesus foi lá buscar. Então, irmãos, o Senhor Jesus, o reino é dele. Agora, ele já está ungido, como Davi estava, certo? Mas como é que está Jesus? Jesus já pode estar aqui, já pode estar determinando as coisas, já pode estar estabelecendo a própria natureza, porque diz que se eles não subirem para Jerusalém, a chuva não vai cair, os animais já estão mansos, já podemos pegar cobra, já podemos o leão comer com o boi, né? Já podemos, já está tudo isso aí? Não. Mas o Senhor já está ungido. Deus já está rindo de tudo isso aqui, irmãos. E nós sabemos, como o Senhor Jesus diz, que a autoridade está no Pai. Então veja o que aconteceu com Davi para que mexesse com Deus. Mexeu com Deus. A partir desse momento, mexeu com Deus. E Deus foi lá e matou Saul e passou o reino para Davi. Então vamos no capítulo 12. Vocês vão ver aqui no verso, vamos ver alguns textos para que
Porque aqui, como eu disse para os irmãos, no capítulo 12, ele vai explicar agora qual foi o movimento que aconteceu para que o Saul fosse morto, certo? Para que Davi assumisse o reino, né? Então aqui vai mostrar como foi que aconteceu. Então veja bem, o verso 1 diz assim, ó, ora, estes são os que vieram a Davi a Ziclag, estando ele ainda tolhido nos seus movimentos por causa de Saul. Como é que diz a sua versão aí? Sem poder se movimentar, não é? Encerrado. É uma forma de preso, encerrado. Tá vendo? Ele estava preso. Davi estava preso. Ele já era ungido, Deus já tinha dado para ele, certo? Mas ele estava preso, ele estava encerrado ali. Ele estava. Eu gosto dessa versão porque ele estava tolhido dos seus movimentos. Por exemplo. Oi? Escondido. É. Escondido. Então, Jesus não está escondido? De uma certa forma? Ele não está tolhido dos seus movimentos? Por causa do quê? Por causa de Saul. Por causa desses governos que estão aí, na terra. Quem escolheu Saul, irmão? Foi Deus que escolheu Saul? Entende? É bom a gente sempre chamar atenção para esses detalhes, né? Quem escolheu Saul foi o povo. Então, quem escolheu os governos que estão aí? Foi Deus. Está certo que nada acontece sem a soberania de Deus. Isso é claro, para a gente é claro. Mas quem escolheu é a democracia, né? Sabe o que é cracia? É governo. E democracia é o quê? Democracia, tá? Agora, teocracia é Deus, né? Então, os irmãos vejam que é governo de quem? Então, aqui, irmãos, o que aconteceu? Ele estava tolhido nos seus movimentos por causa de Saul. Ele não estava podendo assumir o reino, né? Ele ainda não era o rei, apesar de Deus já ter ungido ele. Agora vamos na continuação, diz, e eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Esses que vieram a Davi foram dos valentes, mas não só esse. Vocês vão ver que todo Israel começou a se levantar. Houve um sentimento por parte de todos Israel. Irmão, Israel servia o rei, servia Saul. Então todos Israel começou Deus, depois vocês leiam porque nós não temos tempo, tá? Mas eu queria ir para o verso 8, quero pegar alguns detalhes importantes para que os irmãos, tá? Então ele vai falar né, dos filhos de Semai, vai falar dos Gibeatitas, vai falar dos Anototitas, vai falar dos Gibeonitas, vai falar de todas essas pessoas aí, desses, né, da tribo de Gibeão, da tribo de Dan, da tribo de Rubem, da tribo de Manassés, então todas essas tribos começaram a se levantar, tá? Do verso 8 diz, dos Gaditas se passaram para Davi ao lugar forte no deserto. Ele estava encerrado, estava tipo no deserto, escondendo, fugindo, né? Ainda sem movimento. Homens valentes adestrados para a guerra, que sabiam manejar o escudo e a lança. Os seus rostos eram como o rosto de leões, e eles eram tão ligeiros como corças sobre os montes. O que esse assunto, irmão, traz ao nosso coração? Nós somos chamados, nós temos 3 aspectos na vida cristã: soldado, atleta e lavrador. Certo? Nós nunca podemos baixar a nossa guarda, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra principados e potestades, né? Então, nós temos sempre que estar tomando a armadura de Deus e resistindo o dia mal. Você é soldado. Cada um na nação de Israel era um soldado. Ele tinha que estar sempre se exercitando, porque, como diz o Salmo 120, nós somos pela paz, mas eles são pela guerra. A hora que você relaxa, aí é a hora que o inimigo vem. Ah, eles estão relaxados. Sabe como é que é? Eles estão no campo, eles estão dormindo, eles estão com a rede debaixo da árvore. Aí os inimigos vêm para cima, né? Tática de guerra, irmãos. Quando o inimigo está relaxado, né, é agora que nós vamos atacar.
Nós não podemos ficar relaxados nunca, nunca. A nação de Israel nunca pôde ficar relaxada. Né? Porque nós temos que ser homens de guerra. Se você é medroso, que nem lá os de Gideão, né? Se você é medroso e tímido, volta para casa. Você não vai servir para o exército do Senhor. Né? Mas se você também é forte e capaz, também não vai servir para o Senhor, porque você vai puxar a glória para si. Então o Senhor quer pessoas que realmente estejam com o coração, mas vocês vão entender algo muito precioso aqui, porque essas pessoas, elas começaram a ter no coração, irmãos, serem motivados no seu coração a estabelecer Davi como rei. Chega de Saul, entende? Davi tem que assumir o reino que é dele, o pai deu a ele, é dele. Deus deu a ele, ungiu ele já. Acaba, chega, não dá mais. Então, quando chega no verso 14, você vai dizer, estes dos filhos de Gade foram os chefes dos exércitos. O menor valia por 100 e o maior por 1000. Porque a capacidade, irmão, de você ser um leão, um face de leão, né? E você manejar escudo e lança, né? A palavra, o escudo da fé, né? E ligeiro com as coisas do Senhor, porque hoje nós não podemos ser tardios em ouvir, irmãos. Não podemos ser tardios, não podemos estar distraídos, ao contrário, irmão, tem muita distração, tem muita coisa para nos distrair. Hoje os flamenguistas estão aí, né? Não é? Mas, quanto tempo, né, vai ficar essa distração? Né? Mas não pensa que Satanás é flamenguista, não, irmão. E ele também não é vascaíno, não. Ele é contra todos, entendeu? É contra tudo e contra todos. Não tem essa história, não. Que ele vai criar um partido. Se tem uma coisa que ele não liga para isso, porque se ele criar um partido, ele já vai dividir o ataque dele, ele não quer dividir. Ele só os que são dele, né? Aí é dele. Então, mas o que são dele vai ser usado também para... Entende, irmãos? Então, são homens ligeiros, pessoas que estão com a atenção ligeira. Aconteceu alguma coisa, você está com discernimento, né? Cuidado aqui, cuidado ali. Por isso que nós necessitamos dos guardas sobre os muros, irmãos que tenham uma experiência com o Senhor, que tenham experiência de guerra, né? Que tenham experiência de batalha espiritual. Como isso é necessário, esses guardas sobre os muros da igreja, que estejam atentos, por onde que o inimigo vai atacar agora, entendeu? Se distrair, irmãos, vai pegar as crianças, vai pegar os velhos, entende? Você pode ver, o ataque vem. Começa por lá, começa a minar, começa a atacar. Quando você vê, irmão, a coisa já aconteceu. Então, a destruição já pode estar avançada. Então nós precisamos ser ligeiro, rápido, sabe? Ligeiro para tentar, para ver o que está acontecendo. Já cuidar, já fechar aquela brecha que abriu no muro, entendeu? Se juntem, vão lá. Fecha. Amém. Porque, não, mas o lobo só pegou 2. Né? Nós temos muitas. Não tem problema nenhum, não. Deixa ele estar comendo, ele não vai atacar outras. Irmão, o lobo, você já viu o lobo que ele faz? Se ele puder matar 10, se ele puder matar 20, se ele puder matar 30, ele não liga, não. Ele não mata só para comer. Porque o coração dele, a ação que ele tem dentro dele, do instinto dele é destruição, é morte. Então, quando entra no meio do povo de Deus, irmão, não é uma ovelhinha que vai perder, não é 2, sabe? Porque enquanto ele puder matar, ele vai matando, né? Então, o pastor, os irmãos, tem que correr, já, né? Cuidar. Nós estávamos falando sobre isso na semana, já tivemos um tempo atrás falando que nós somos ovelhas, nós somos muito tímidos, muito frágeis. Mas o Senhor nos torna fortes, irmãos. Por Ele, não diz? Por que ele fala fortalecei-os no Senhor na força do seu poder? Nós somos fracos, mas nele nós somos fortes. Né? Lembra que Paulo fala sobre isso? Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte.
Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então Deus não quer pessoas fortes, mas também não adianta você ser tímido, porque senão o Senhor não pode te fortalecer. Né? Você tem que ter confiante. Crer que o Senhor vai te suprir do que você necessita. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser jovem, pode ser... Aqui nós vamos ver que teve uma qualidade que vai falar sobre isso. Então o verso 17 vai falar assim, Davi saiu-lhes ao encontro e lhes disse, porque ele começou a ver aquele movimento, essas pessoas se juntarem, né? E para vir para cima dele. Então ele chegou, ele falou, tá, mas qual que é a intenção dessas pessoas? Né? Veja o que ele vai falar. Então Davi saiu-lhes ao encontro e lhes disse, se vieste a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregar aos meus inimigos, sem que haja mal nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então veio o Espírito sobre Amazai, Espírito do Senhor, chefe dos 30, que disse, nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz contigo e paz com que te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez chefe de tropas. O que o Senhor está fazendo, irmãos? Né? Você vai ver aqui que existe uma convocação da parte do Senhor. O povo de Deus precisa se levantar, irmãos. Como aconteceu aqui, nada vai acontecer se o povo de Deus não se levantar. Se o povo de Deus não unir o seu coração ao coração do Senhor. Porque tá bom assim, irmãos, entendeu? Jesus está no céu, está lá, está esperando, nós estamos aqui. De vez em quando a gente canta, vem Senhor Jesus, vem Maranata, né? Tipo, uma situação como essa, né? Mas o que o Senhor está nos encarregando, está nos chamando, o que o Espírito está, irmãos, nos convocando, é nós unirmos o nosso coração ao coração do Senhor. Você não acha que você acha que o Senhor não quer voltar? Mas lembra lá em Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem, vem. Então, o que aconteceu aqui, irmãos, nós temos que falar isso para o Senhor. Nós somos teus. Nós somos teus. É? E nós queremos unir o nosso coração ao teu coração, para colocar como primazia, como prioridade, como primeiro lugar, a vinda do Senhor para assumir o reino que é dele. Porque dele é todas as coisas, irmão. Tudo foi feito por ele e para ele. Tudo é dele. Mas verdadeiramente nós precisamos ter como prioridade o reino dele, irmãos. Porque nós temos muitos projetos na nossa vida que nós priorizamos, colocamos, né? Muitas coisas que ainda nós queremos que aconteça. Mas chega um ponto, irmãos, e eu acho que o ponto é agora. O ponto é esse tempo, sabe? O tempo, o Cronos, é esse tempo. Para que nós nos juntemos, o povo de Deus, a igreja de Deus, se junte ao Senhor e que nós possamos clamar a Deus, ao Pai, que Ele estabeleça o Senhor Jesus como Rei, porque é dele. E veja em seguida, irmãos, o que aconteceu. No verso 22 vai dizer, dia em dia concorriam a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército como o exército de Deus. Dia em dia, sabe o que está acontecendo, irmãos? Esse exército está aumentando. E eu quero levantar a mão e dizer para você quer participar desse exército, irmãos? Dia a dia. Dia a dia. Esse exército está aumentando. Da mesma maneira que a iniquidade está se multiplicando, esse exército está aumentando, irmãos. Muitos irmãos hoje estão ouvindo isso e estão unindo o seu coração ao coração do Senhor. Amém. Não é só uma condição de orar, Senhor vem, Senhor vem. Não. Isso vai acontecer a hora que o nosso coração, o coração da igreja estiver unido ao coração do Senhor, do nosso noivo. Né? E falar, Senhor, basta. E isso é maravilhoso, irmão. Sabe por quê? Porque isso vai fazer a gente se preparar. Vai estimular a gente a se preparar. Porque você fala, puxa vida, mas se eu unir meu coração ao coração do Senhor agora, nesse tempo, né? Então eu preciso me preparar. Porque
porque eu não estou pronto para isso. Porque se o Senhor voltar, isso vai te estimular, inclusive, a tua vida cristã. Vai te estimular. Veja no verso 23. Ora, esses são os números dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom para transferir a ele o reino de Saul conforme a palavra do Senhor. Qual é? Esse exército está se juntando, irmão. E nós vamos nos juntar para quê? Para transferir o reino desse mundo que está aí para o nosso Senhor. Amém. E aí ele vai dizer assim, dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800 armados para a peleja. Irmão, não pensa que vai ser festa, vai ser peleja, é batalha. Porque a hora que o povo de Deus começar a se unir ao coração do Senhor, aí o inimigo vai falar, não, para aí, vamos acabar com isso. Então é peleja. Mas o Senhor já te supriu da armadura de Deus, irmão. Tudo aquilo é o Senhor Jesus, é o próprio Senhor. O capacete é o Senhor, né? A palavra de Deus é o Senhor, o escudo da fé é o Senhor, a couraça da justiça é o Senhor, o cinto da verdade é o Senhor. Tudo é o Senhor. Já está aí. 25. Dos filhos de Simeão, homens valentes para pelejar. E depois lá também, logo em seguida de Efésios 6, vai dizer assim, orando em todo tempo no Espírito. Então a oração do povo, o clamor do povo vai aumentar. Porque é uma forma de batalha. Como que nós batalhamos? Como que a igreja batalha? Tomando a armadura, né? E batalhando de que maneira? Com a palavra, né? E com a oração. Agora vocês vão ver aqui no verso 28, e a Zadok, ainda jovem, homem valente, com 22 príncipes da casa de seu pai. Os meninos que se batizaram hoje, né? Jovens, outros jovens aqui, o Senhor está chamando os jovens também. Os jovens também, para se unir. 32, dos filhos de Sacar, 200 de seus chefes, entendidos no conhecimento dos tempos para saberem o que Israel devia fazer. E todos os seus irmãos sob suas ordens. Aqui vocês vão ver que são poucos, 200. Os outros são 1.000, 10.000. Né? Por quê, irmãos? Porque nós necessitamos que o Senhor, né, levante homens, levante irmãos com compreensão do tempo que nós estamos vivendo aqui. Eu não sei se vocês já notaram que a maioria dos irmãos que ministram a palavra, eles estão convictos que o Senhor está prestes a voltar. Mas nós necessitamos de irmãos que tenham compreensão dessa guerra e possam nos auxiliar, né? Porque guerra não é uma coisa fácil, irmão. Não é quantidade de gente, nós já sabemos. Tem gente que já ganhou guerra com poucos e outros com muitos. Mas é como você batalhar, como você saber. Né? De que maneira ordenar a batalha, você vai ver logo em seguida. Pessoas entendidas para saberem o tempo que nós estamos vivendo hoje. Porque se os irmãos chegarem e falarem, irmão, não se preocupe, irmão. Não, que nem um irmão um dia desse falou para mim, faz um pouquinho de tempo já. Ele falou, não, irmão, isso aí vai demorar muito, nem vai ser para a nossa geração isso aí. Né? Isso aí não é para agora, não, o que está falando aí na palavra aí. Né? Então, se nós falar, eu pergunto, eu posso dizer que um irmão desse é um irmão entendido nos tempos? Né? Sendo que a gente está ouvindo outra coisa? Então, o que nós precisamos também, não é saber só que o Senhor está próximo. Nós precisamos, irmão, ser ensinados pelo Senhor, né? Como agir nesse tempo, como está fazendo nesse tempo, ainda com o nosso trabalho que nós necessitamos trabalhar, com as nossas coisas, nossos estudos, nossas coisas, o que fazer, para não acontecer o que aconteceu em Tessalônica, que os irmãos largaram tudo, sabe como é que é? Ficavam na casa de um irmão até acabar o alimento na casa dele. Daqui a pouco eles iam para outra casa, né? O senhor está voltando mesmo? Não adianta a gente ficar guardando esse monte de coisa aí. Né? Comia tudo, porque a maioria naquela época é o que eles colhiam. O que eles colhiam, guardavam no celeiro. Os animais eram no campo. Então a maioria era assim. Então o que eles faziam? Comiam. Ali que estava guardado naquele celeiro, né? Ainda bem que aquele irmão tem um celeiro grande, então nós podíamos ficar mais tempo lá.
E ele tem bastante boi, tem bastante, né, ovelha, nós vamos comendo as galinhas dele até acabar. Acabou, aonde que nós vamos agora, irmão? Vamos para casa daquele outro irmão que o celeiro dele lá é grande, né? Não, irmão, nós precisamos de irmãos entendidos desse tempo, para saber o que fazer, como fazer. Será que a gente para tudo? Será que nós vamos, né? Então, não, irmãos, nós precisamos e vamos. E o que nós fazemos com as nossas rendas, com as nossas coisas, né? Se nós não aprendermos esse tempo, isso pode ficar para o fogo. E daí, se ficar para o fogo, né? Aquilo para nós, eu trabalhei tanto para jogar no fogo, né? Então, são coisas que nós precisamos de ajuda. Vamos para o verso 33. De Zebulon, dos que podiam sair no exército, 50.000, tá vendo? Ordenados para a peleja com todas as armas de guerra, como também destros para ordenarem a batalha, e não eram de coração dobre. Guarde bem isso. Nós precisamos também, irmãos, que nos ensine esse tempo, como agir, como fazer, como batalhar. Só que, irmãos, nós não podemos ter um coração dobre. Uma vez que você uniu o seu coração ao coração do Senhor, você vai ter que ser fiel, né? E ele vai falar logo em seguida aqui, que eles eram de inteireza de coração. Sabe? Então, uma vez que nós unimos, isso tem que ser prioridade no nosso coração, prioridade no coração da igreja. As outras coisas são tudo secundárias, né? Inteireza de coração, irmão, não ter o coração dobrado, entendeu? É o Senhor, mas também tem as minhas coisas, né? Vamos lá para o verso 38, estamos terminando, irmãos. Todos estes homens de guerra que sabiam ordenar a batalha vieram a Hebrom com inteireza de coração, ou com o coração, como é que está na versão sua? Inteiro, entende? Não estavam em dúvida, não estavam divididos. Agora vejam bem, eles estavam, irmão, a ponto de dizer, nós não vamos largar enquanto isso não acontecer. É assim que nós devemos estar. Enquanto o Senhor não vier. Antes eu falava que talvez a minha geração não veja o Senhor, que a geração dos irmãos mais novos, meus filhos vejam. Hoje não, irmãos. Hoje não. Hoje eu creio que eu vou ver a volta do Senhor. Sabe? Porque eu creio que se essa geração, esse povo, unir o seu coração ao coração do Senhor, né? E nós não descansarmos enquanto o Senhor não estiver no lugar que é dele, irmãos, nós não pararmos, não cessarmos, entende? O Senhor voltará. O Pai, isso vai mexer com o Pai, vai mexer com a autoridade de Deus, entende? Isso vai abalar o céu. E o próprio Senhor, ele vai determinar o assunto. O Pai vai determinar, o Kairos de Deus vai vir, o tempo de Deus vai vir, o basta de Deus vai vir. Aquela palavra diz basta, acabou, toca a trombeta, saiam os anjos tocando as trombetas, né? É a ordem, eles estão aguardando a ordem de Deus, a ordem do Pai. Então, no verso 38, na continuação, com inteireza de coração, para constituir Davi rei sobre todo Israel e sobre todo o resto de Israel, estavam de um só coração para constituir Davi rei. Então, o Senhor não é para só o rei do céu, é para ser o rei da terra também, entende? Enquanto isso não acontecer, nós vamos estar batalhando por isso. E aí vai dizer assim, e estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, pois seus irmãos lhes tinham preparado as provisões. Quem que tem que preparar a provisão para o Senhor Jesus vir, irmãos? Quem tem? Somos nós. Entende? É nós. Nós é que temos que preparar. Vejam que o Senhor está lá, Ele está guardando, né? Então, você quer estar? Ou você quer estar naquelas 5 virgens sensatas? Ou você quer estar em Laodiceia, né? Achando que nós estamos bem, que nós estamos ricos, que nós não precisamos de nada. A igreja está vivendo um tempo muito bom. Irmão, hoje eu falo para você, a gente nota isso nas próprias pessoas.
A igreja que o irmão viu lá atrás, no princípio da sua vida, ela, em questão de riqueza, assim, né? Ela era tão rica, não digo espiritual, porque espiritual, querida, é que possa ser, mas era rica na questão financeira dos irmãos viverem como é hoje? Não. Você pode falar também que Muita pobreza. era muita pobreza, não é verdade? Isso. Hoje os irmãos vivem bem, os irmãos têm carro, os irmãos têm as coisas. Mas a gente acha que isso às vezes pode ser bênção e pode ser prejuízo, irmão. Não é verdade? Porque a igreja, nós podemos estar vivendo Laodiceia, que nós estamos ricos, não temos necessidade de nada, nós estamos bem, irmãos. Entende? Nós não vivemos mais aquele tempo, que o irmão diz miserável, até a questão financeira. Hoje nós estamos vivendo muito bem. Mas, irmão, será que espiritualmente nós estamos vivendo bem? Laodiceia estava bem financeiramente, mas espiritualmente elas estavam bem. Você vê que Filadélfia era o contrário, elas eram pobres, elas tinham pouca força, mas elas tinham guardado a sua palavra e não tinham. A riqueza delas era outra, era dos tesouros. Então vamos ver, irmão, o último versículo, verso 40. Também da vizinhança e mesmo desde Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram seus jumentos e camelos, mulos e boi. Não vamos tratar desses aspectos, mas tudo isso tem um cunho espiritual, irmão, tá? Pão, provisões de farinha, pasta de figos e cachos de passa, vinho e azeite, bois e gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. E aí, sabe o que aconteceu? Vamos lá, vamos voltar em Crônicas 10. Sabe o que aconteceu? Quando isso aconteceu, sabe que isso moveu o céu. Moveu o céu. E aí vai dizer assim, assim, verso 13, 10, 13. Assim morreu Saul por causa da sua infidelidade para com o Senhor, porque não havia guardado a palavra do Senhor, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. E não buscou o Senhor, pelo que ele o matou. Quem matou? Senhor. Deus o matou. E transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Está vendo, irmãos? Aqui é o reino dessa terra, que era da terra, porque de Davi já era. No céu ele já estava estabelecido como rei, mas nessa terra passou o reino, foi transferido. Esse passou o reino já foi lá atrás, quando Deus rejeitou Saul e deu para Davi. Mas transferiu o reino, acabou, matou Saul, transferiu o reino para Davi. Esse transferir o reino para Cristo, irmãos, nós, a igreja, não podemos sossegar. Agora eu digo para você, e agora? O que nós temos que fazer? Está vendo como eu digo que nós vimos mudar a nossa posição? Eu acredito que você vai mudar como eu mudei. Eu não fico agora clamando para Jesus vir. Eu uni o meu coração ao coração do Senhor, juntamente com o Espírito Santo, entende, irmãos? E eu estou clamando a Deus, ao Pai, Pai, venha o teu reino. Amém. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Entende? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que o Senhor, que reina no céu, reine aqui também. Venha o Senhor, venha, Pai, venha o teu reino. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, diante dessa palavra, o Senhor tem visto já esse exército se levantar, Senhor. Em cada lugar, nós temos visto esses irmãos levantarem as suas mãos e colocarem as suas vidas, unirem os seus corações ao coração do Senhor. Esse exército está se levantando, Senhor. Mas nós sabemos que a batalha também vai se acirrar, Senhor. Então nós pedimos, Senhor, que o Senhor envie esses irmãos que tanto têm discernimento dos tempos, como irmãos que são adestrados na batalha, que ensinarão a batalha, Senhor. Amém. Pai, nós te pedimos isso, capacita a tua igreja, Senhor. Senhor, nós não vamos descansar, porque essa alegria nós só vamos ter o dia que nós comemos com o Senhor no seu reino. Amém. Nós vamos partir o pão aqui, Senhor, mas com essa palavra no nosso coração, que nós só nos alegraremos verdadeiramente quando nós comermos com o Senhor no seu reino. Quando o Senhor estiver estabelecido, Senhor. Quando o reino desse mundo passar a ser do Senhor, do seu Cristo. Pai, venha o teu reino. Venha o tempo da sua ira.
Vem o tempo de o Senhor estabelecer aquilo que o Senhor deu ao Senhor Jesus. É dele, pertence a ele. O Senhor disse que o cetro foi dado a ele. Foi dado a ele, Senhor. O cetro do reino. É um reino sempre eterno. Os seus ombros, o reino está sobre os seus ombros, sobre os ombros da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Venha o teu reino, Senhor. Clamamos a ti, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. Aleluia, irmãos. Obrigado.